Paz do Senhor, igreja. É um prazer, trazer a palavra para vocês nessa manhã. E eu acredito que o que Deus tem para falar conosco, o Senhor tem ministrado ao meu coração há um tempo sobre essa palavra. E eu acredito que nessa manhã o Senhor vai nos levar para um outro lugar, amém? Eu queria convidar os irmãos, nós vamos ler alguns textos inicialmente. E o primeiro texto que nós vamos ler está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 até o 17. Então 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 até o 17. Amém? Quem aí já encontrou? Amém? Vamos lá. O título é assim: Jonatas faz uma aliança com Davi. 14. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortará da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira das mãos dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Amém? Nosso segundo texto está lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, eu já vou lendo para ganhar tempo, e diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Vamos lá, então, agora continuamos em 2 Samuel, capítulo 9, versículo do 1 ao 12. Amém? Eu já vou lendo com os irmãos. Está escrito assim como título aqui na minha Bíblia: A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Amém? E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenha dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-te-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu servo tenha pão para comer.
Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Amém? E seguimos, e disse Ziba ao rei: conforme a tua, quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém? Então nós fizemos aqui uma leitura, né, onde nós conseguimos ali enxergar primeiro a aliança de Jonatas com Davi, né? Então, no tempo antigo, quando, né, acontecia de um novo rei assumir ali o reinado, todo mundo da família era eliminado, né? Era morto. E aí Jonatas, ele se colocou com Davi, com o amor que ele tinha, e eles realizaram ali de fato essa aliança. Dentro disso, lá em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, nós vemos a atitude quando chega a notícia de que Jonatas e Saul tinham morrido. A ama, né, a pessoa que cuidava ali de Mefibosete, ela pega ele naquele ato, sai correndo, porque ela quer fugir de qualquer forma daquele lugar, em proteção, e ela acaba caindo com ele. Ele tinha 5 anos de idade, e ali foi um marco aonde de fato a história dele mudou. Então, quando isso aconteceu, ele foi ali cometido por algo que transformou a sua vida, transformou o seu destino nessa fuga, certo? Então a gente consegue enxergar no meio desse cenário caos. A gente consegue enxergar no meio desse cenário medo. Uma mulher que ela toma uma atitude baseada nesses sentimentos. Uma mulher que começa a enxergar um perigo se aproximando. Algo que pode fazer com que a vida daquele que ela cuidava fosse cessada. E ela queria tomar uma atitude para poder ali eliminar ou proteger o Mefibosete daquele cenário. Irmãos, contando aqui, e muitas vezes quando nós estamos lendo, né, a Bíblia, a gente não consegue enxergar o quanto, né, aqueles cenários eram difíceis. E nessa manhã eu quero te convidar a entender sobre esse cenário. Era um cenário de dor. Era um cenário difícil, era um cenário de medo, era um cenário onde aquela mulher, ela estava totalmente desnorteada e totalmente com intenções de proteger alguém, mas ela marcou a vida dessa pessoa. E sabe o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã? Quantas vezes eu e você, nós temos sentimentos no meio de situações que estão acontecendo na nossa vida, e aí a gente começa a ser acometido pelo medo, nós começamos a ser acometidos pela dor, começamos a ser acometidos pela tristeza, pela frustração, e aí a gente começa a olhar o cenário ali da nossa casa, muitas vezes uma briga com o nosso marido, um desentendimento com o nosso filho, um filho que a gente queria que estivesse na presença do Senhor, mas ele escolheu ter outro caminho. A gente começa a olhar o desemprego, a gente começa a olhar para as nossas finanças, e a gente começa a enxergar um caos, e o caos começa a tomar conta de nós, e nós começamos a tomar atitudes baseadas nesse sentimento. E nós começamos a tomar atitudes baseadas no nosso cenário atual. E nós começamos a tomar atitudes baseadas só no que eu estou vendo por ali, no que eu estou enxergando por ali, e não no que Deus está falando comigo. Irmãos, havia uma aliança, e esse menino, ele não seria frustrado, ele não seria morto, ele não seria cometido de mal algum, porque o seu pai tinha feito uma aliança com Davi. Mas essa mulher, ela não sabia. E quando eu e você não nos colocamos na presença do Senhor, quando eu e você não estamos ligados com o Senhor em oração, em jejum, em vida constante de relacionamento, eu e você tomamos atitudes que podem impactar não somente a minha vida, mas também a vida de todos aqueles que estão comigo. Quando nós não escutamos a voz do Senhor,
Senhor e tomamos atitudes baseadas no nosso entendimento, nós prejudicamos não somente a nós, mas também a nossa geração, mas também quem está do meu lado. Eu posso prejudicar meu marido, eu posso prejudicar o meu filho, e dentro disso, assim como Mefibosete ele foi atingido, eu posso atingir as outras gerações. Então eu preciso estar vinculado com o Senhor, eu preciso ter relacionamento com o Senhor, eu preciso entender e ouvir a voz do Senhor no meio do caos, porque o Senhor é quem dá direção para a minha vida e para a sua vida. E quando o Senhor nos direciona a algo, Ele não erra. Quando o Senhor nos direciona, quando Ele nos manda para um lugar, ou quando Ele pede para nós ficar, Ele não erra, porque o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem para mim e para a sua vida. E esses pensamentos, nós precisamos entender que no natural nós nunca vamos conseguir compreender, mas no sobrenatural de Deus, quando nós temos intimidade com Ele, quando nós estamos vinculados com Ele, as nossas atitudes, elas trazem bênção e não maldição para minha casa e para sua casa, amém? Irmão, olhe para o irmão que está do seu lado nesse momento e fala assim para ele: cuidado com as decisões que você está tomando sozinho. Porque todas as nossas decisões, elas têm que ser baseadas... Não, amém. Só até aqui, irmãos. Todas as nossas decisões, elas têm que ser baseadas naquilo que o Senhor tem para nós. Todas as nossas decisões, elas precisam ser tomadas diante daquilo que o Senhor fala sobre as nossas vidas, não sozinhos. E a gente vai, lendo o texto. E lá em 2 Samuel, quando a gente vê a bondade de Davi com o filho de Jonatas, nós nos deparamos com um homem, ou seja, passou muitos anos até chegar ali. Nós nos deparamos com um homem que está totalmente enganado, com um homem frustrado, com um homem amedrontado, e ele estava vivendo em uma cidade chamada Lodebar, que significa lugar sem pasto, lugar sem vida. Mesmo sendo descendente de uma família real, este homem cresceu achando que isso não valia de nada. Por quê? Por causa disso, por causa dessa descendência, ele foi parar nesse lugar. E sendo homem, ele começou a destruir a sua imagem. E ele começou a olhar para si como alguém inútil. Ele começou a olhar para si como alguém que não tinha valor. Como alguém que não tinha saída. Talvez nesse lugar que ele vivia, era um lugar conhecido pela miséria. Era um lugar conhecido por coisas ruins. Era um lugar conhecido pela falta, pela escassez. E enquanto eu escrevi esse texto, o Senhor, Ele falava muito ao meu coração. Nós temos que tomar cuidado nos lugares que nós andamos e com quem nós andamos. Porque as pessoas que nós andamos, se eu ando com uma pessoa que murmura, se eu ando com uma pessoa que é invejosa, se eu ando com uma pessoa que só reclama da vida, se eu ando com uma pessoa que não tem vida com Deus, eu tenho tendência a estar neste lugar. Eu tenho tendência a me tornar esta pessoa. Eu tenho tendência a ficar neste lugar. E Mefibosete, ele estava num lugar como esse. E ele não conseguia enxergar a saída. Mesmo tendo sangue real correndo nas veias. Ele era escravo daquela situação. Ele era escravo daquela condição. Escravo da condição que ele estava naquele momento. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Qual situação te levou a viver em um lugar de escravidão? Qual situação fez você chegar num ponto que você não consegue sair, que você não consegue enxergar, que você não consegue entender, que você pode sentar à mesa do Pai e celebrar com Ele, celebrar a sua identidade, celebrar os seus acontecimentos, celebrar o que acontece na sua vida, porque o que aconteceu te deixou tão frustrado, tão chateado, tão preso, que você não consegue entender que você é filho de um rei, que você é filho de um Deus, que o sangue real continua correndo nas suas veias. Você não consegue compreender que o Senhor tem mais para você. Muitas vezes você não consegue enxergar o que Deus tem além da vida que você tem vivido. Só que nessa manhã o Senhor trouxe eu e você aqui para falar para nós: pare de viver como escravo.
Nós somos filhos de um Deus real, que nos chama de filho. E Ele tem lugar na mesa dele para mim e para você. Mas é uma questão de escolha, irmãos. Eu posso escolher sentar na mesa dele, ou eu posso escolher continuar em Lodebar, reclamando e vivendo e vendo tudo de forma natural. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre alguns tipos de escravidão. E diante do cenário primeiro, inicial, onde a gente vê uma mulher tomando uma atitude de forma errônea, baseada pelo cenário atual, isso já aconteceu na minha vida e na vida do Caleb. Nós, em 2022, foi quando nós mudamos de casa e nós escolhemos um apartamento e era, né, nós estávamos saindo de um lugar, a chegada da Pietra, e nós tínhamos algumas questões em pagar aluguel, nós não tínhamos condições disso, e tudo é às mãos de Deus, e o Senhor tinha um processo com a gente, para tratar com a gente naquela casa. E quando nós decidimos sair da casa que nós morávamos, nós fomos para um apartamento, e aí a Pietra chegou, e aí a gente decidiu que nós tínhamos que mudar de casa. Não, a gente tem que mudar, não tinha nenhum ano do nosso contrato, a gente tem que mudar, a gente tem que mudar, a gente tem que mudar, e a gente tem que ir para um lugar maior, porque a Pietra vai crescer, e ela vai querer brincar, e a gente tem que mudar. E a gente pegou nossas coisas, repentinamente, e a gente mudou. E antes disso, nós sentamos, conversamos, vimos as nossas condições, e mesmo vendo as nossas condições, a gente falou, a gente vai ficar um ano apertado se a gente fizer isso. Isso sem contar com os imprevistos. Já com essa situação, com esse cenário, a gente vai ficar apertado. Se tiver um imprevisto, esquece. Vamos, lógico que a gente vai. Lógico que a gente vai. Impossível, uma proposta como essa é muito boa. E a gente foi. E nós passamos quase 2 anos na nossa antiga casa e nós vivemos muitos processos por ali. Nossa vida financeira foi o ano que nós mais discutíamos, que a gente mais brigava. Nós tínhamos uma casa daquele tamanho, mas parecia que não era suficiente, porque a gente teve que começar a trabalhar um pouco mais, porque as dívidas estavam chegando, porque as coisas estavam acontecendo, porque vários imprevistos aconteceram no meio do caminho. E a gente passou aquele ano todo afobado, aquele ano todo daquele jeito. E quando foi no próximo ano, nós estávamos ali ainda e não tínhamos conseguido identificar o que estava acontecendo. Então já tinha se passado um ano, e aí, no ano seguinte, nós tivemos alguns episódios, e um dos episódios que mais me marcou foi o assalto, né, o roubo na nossa casa. Mas o Senhor, Ele tinha pontos a alinhar para nós. Irmãos, quando nós fazemos as coisas e não comunicamos ao Senhor, quando nós tomamos decisão por nós mesmos, assim como foi na minha vida e na vida do Caleb, como eu falei inicialmente, todo mundo é prejudicado. Eu, Caleb, minhas filhas, todas elas foram prejudicadas. E sabe por que eu voltei nesse assunto? Porque o Senhor, Ele quer dizer para nós que mesmo quando Ele diz não, Ele não tem que explicar sobre o não dele. Quando Ele fala que nós não devemos sair de um lugar, quando Ele fala que nós não devemos fazer algo, é porque Ele está vendo lá na frente, de forma espiritual, o que eu e você não conseguem enxergar. E eu e você não precisa passar pelos problemas, eu e você não precisa passar pelas circunstâncias, pelos questionamentos, pelas questões que vão vir inicialmente, porque Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você, e quando Ele está em nossa vida e Ele direciona algo para nós, Ele não erra. Totalmente diferente de quando eu e o Caleb chegamos nessa casa atual. Quando nós chegamos nessa casa atual, o Senhor preparou todas as coisas para nós. E quando o Senhor preparou todas as coisas para nós, nós não chegamos enganados. Até as batalhas que nós iríamos travar nessa casa, o Senhor revelou para mim e para o Caleb através de sonho. Porque o Senhor não nos deixa enganado. Quando o Senhor tem algo para nós, Ele garante: eu vou na frente, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas faz da forma que eu estou mandando, porque se não fizer do jeito que eu estou mandando, você vai perecer.
E muitas vezes, irmãos, nós estamos escravos de nós mesmos, escravos das situações. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que muitas vezes nós nos tornamos escravos das circunstâncias. E eu quero perguntar para você, até quando as circunstâncias vão te definir? Até quando os acontecimentos que vêm sobre a sua vida vão fazer com que você tome atitudes? Quando está tudo bem, assim como o pastor falou aqui inicialmente, né, na nossa palavra de oferta, aquele crente que quando está tudo bem, você já vê na cara dele que está tudo bem, porque Deus tem prosperado, Deus tem feito. Mas quando está tudo mal, ele também demonstra. Quando está tudo mal, não interessa os feitos que Deus fez. Se aconteceu alguma coisa fora do querer dele, pode esquecer. Nós fizemos uma dinâmica na nossa house que causou uma polêmica aí, né, na nossa chave, no dia do encontro da Big House, que nós trouxemos uma caixa e dentro dessa caixa tinha alguma coisa. E nós não falamos, a Kevin tá me olhando ali, ó. Nós não falamos o que tinha dentro dessa caixa. Nós começamos a passar a caixa e falamos aqui, o que você acha, não foi? O que você acha que tem dentro dessa caixa? E o pessoal começou a falar, não, isso aqui só pode ser um perfume. Não, isso aqui eu tenho certeza que é um sabonete. Não, e o pessoal começou, não, por que é? E aí a gente falou, tem certeza? Tem certeza. Tem certeza? Tem certeza. E aí um copiava do outro, não, eu também acho que é um perfume, só pode ser. E aí quando nós abrimos, era um frasco de creme para reconstrução de cabelo. A galera ficou chateadíssima. Meu Deus, como assim? Que frustração, como pode isso? E aí a gente falou assim, mas, gente, vamos, né, entender quem foi que falou que tinha outra coisa que não fosse isso aqui dentro. Ninguém falou nada. Foram as suas expectativas, foram as suas visões, foram o que vocês queriam que tivessem. E quantas vezes o Senhor faz algo na nossa vida e a gente não reconhece porque não foi o que eu queria, porque não foi o que eu gostaria, mas fomos nós que criamos a expectativa, fomos nós que queríamos daquele jeito, fomos nós que falamos, que determinamos muitas vezes que queríamos que fosse daquela forma, mas não é o que o Senhor tem para mim e para você, porque o que o Senhor tem para mim e para você nós não conseguimos imaginar. O que o Senhor tem para mim e para você é muito maior do que a nossa mente humana consegue projetar, e por conta disso nós somos surpreendidos pelo que Ele tem para nós, porque quando chega é algo totalmente diferente. Mas se eu e você não tiver gratidão, se eu e você for um crente que só depende das circunstâncias, que só depende do aqui, do agora, nós não vamos ter sensibilidade para viver o que Deus tem para mim e para você. E muitas vezes nós vamos deixar isso passar porque nós não estamos prontos, assim como foi falado no início, porque eu queria uma coisa, porque eu tinha uma expectativa. O Senhor, Ele todas as vezes, Ele vai superar a nossa expectativa, mas basta eu e você ter entendimento e gratidão para conseguir compreender que o que Ele fez era muito melhor do que eu precisava, era muito maior do que eu esperava. Então nessa noite nós temos que parar de ser escravos das circunstâncias essas que eu estou determinando, circunstâncias essas que tem o meu querer, circunstâncias essas que tem a minha forma de agir e não a que o Senhor tem para mim. E seguindo, irmãos, o Senhor também fala sobre medo. Quando nós somos escravos do medo, esse é um espírito que nos impede de avançar, nos impede de produzir, nos impede de gerar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quem fica em um lugar como esse não consegue avançar. Quem tem medo não consegue expandir a mente. Quem tem medo não consegue ver além da situação natural. Quem tem medo tem ausência de fé. E muitas vezes esse é um sentimento que nos escraviza e que nos impede de avançar em Deus, que nos impede de cumprir com o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Em um momento da minha vida eu tinha muito medo.
Eu tinha medo do que estava me esperando na frente, porque eu vivia um relacionamento que para mim estava estável. Irmãos, nesse momento eu não estou falando mais sobre casamento ou sobre a expectativa da família. Nesse momento eu também estou falando sobre alguém que se aprisionou em questões financeiras, em questões de conhecimento, de vida com Deus. Eu abri mão da minha vida com Deus. Eu abri mão da minha faculdade. Eu abri mão de quem eu era para viver esse relacionamento, porque tinha uma falta dentro de mim que eu achava que esse relacionamento ia preencher. E por que eu estou falando sobre o medo? Porque eu tinha medo de sair desse lugar e não viver o que eu estava vivendo ali. E eu tinha medo de sair desse lugar e não receber as migalhas que eu estava recebendo ali. Então, irmãos, nessa manhã, o que Deus tem para falar para mim e para você é que se a gente continuar nesse lugar, nós só vamos comer migalhas, nós não vamos conseguir sentar à mesa do rei e desfrutar de um banquete, porque o medo, ele nos coloca num lugar e não deixa a gente sair. Quando eu me libertei desse relacionamento, parece que minha mente fez assim. E a primeira coisa que eu quis restaurar foi o meu relacionamento com Deus. Porque nada, nem ninguém vale o nosso relacionamento com Deus. E eu quis restaurar meu relacionamento com Deus. E eu cheguei numa igreja onde todo mundo me olhava de forma diferente, porque meu pecado estava exposto ali. Minha filha andava, falava. E a religiosidade pegava, né? Muito nesse tempo, e eu ficava num lugar paralisada ali, não conseguia avançar. Mas quando eu comecei a restaurar no secreto o meu relacionamento com Deus, Ele começou a colocar todas as coisas no lugar. E a primeira conquista que eu tive foi minha faculdade. A primeira coisa que Deus trouxe para mim foi dignidade, porque eu tinha medo de não dar um futuro bom para minha filha. Porque eu tinha medo de deixar a minha filha num lugar que eu não ia conseguir suprir as necessidades dela. E por isso eu ficava ali, naquele relacionamento que me aprisionava, naquele relacionamento que me afastava de Deus, naquele relacionamento que me machucava, porque eu tinha medo do que minha filha ia passar. Eu tinha medo do que eu ia passar. Mas quando eu coloquei o Senhor na minha frente, Ele restaurou a minha vida profissional, irmãos. E o lugar que eu estou hoje não seria possível se não fosse Ele. E a posição que eu ocupo hoje não seria possível se não fosse Ele. Porque todos os dias que eu olho nos lugares que eu ando, nos lugares que eu estou, nas reuniões que eu participo, eu só me lembro dEle, da onde Ele me tirou. Porque o medo nos impede de avançar. O medo nos impede de ver além daquilo que a natureza, daquele momento natural está nos trazendo. O medo nos paralisa, nos deixa num lugar. E o Senhor está aqui hoje para falar para você: chega de ser escravo. Chega de ser escravo do medo. Chega de ficar no mesmo lugar. Chega de estar estagnado. Chega de não avançar. Chega de não sair. Chega de não prosperar. Chega, mas restaura o seu relacionamento com Deus, porque quem está próximo dele é Ele que fala, é Ele que direciona, é Ele que fala: vai por aqui, vai por lá, olha, aqui não dá, aqui você não pode entrar. E quando nós obedecemos, nós prosperamos. Amém, irmãos? E o Senhor também fala sobre rejeição. Quando nós nos tornamos escravos da rejeição, seja ela pelos pais, ou por conta de uma liderança, ou no casamento, a rejeição, ela deixa marcas em nós, que fazem com que a nossa autoimagem seja destruída. A partir daí, a gente começa a se colocar num lugar de vítima. A gente começa a pegar a nossa dor e começa a deixar ali como estimação. Nós começamos a cultivar e a alimentar a nossa dor diariamente. Porque uma frase que eu vi num livro, e faz muito sentido, ela diz assim: quando nós nos ocupamos tentando ser o que todo mundo é, fracassamos em ser nós mesmos.
Quando nós estamos querendo nos encaixar no padrão, quando nós queremos agradar, porque quando o nosso sentimento de rejeição, quando isso toma conta de nós e faz com que nós tomamos um lugar de vítima, um lugar onde tudo me chateia. Meu Deus, mas você não sabe o que fizeram comigo, mas você não sabe o que aconteceu na minha história, por isso que você está falando isso. Irmãos, eu sei que rejeição dói. Muito, não é pouco. Mas é uma decisão sair deste lugar. É uma decisão pegar esse sentimento e essa falta de algo que existe, esse vazio que existe, deixar Deus preencher. Isso também aconteceu comigo. Toda essa palavra, quando o Senhor veio trazendo, eu comecei a ver como em alguns momentos da minha vida eu fui escrava do medo, fui escrava das circunstâncias, fui escrava da rejeição. Irmãos, há 4 sábados atrás, nós estávamos passando por um processo de mentoria para pastores e presbíteros. E como foi bom aquilo? Porque muitas vezes nós temos muitas coisas guardadas dentro de nós e nós achamos que aquilo é algo que já está resolvido. E aí a gente precisa de um empurrãozinho para mostrar para nós que não estava resolvido, mas que nós podemos resolver. E é o que Deus quer conosco nessa manhã. Então, eu tinha uma questão a ser resolvida, eu achava que aquilo era algo que já tinha sido solucionado. Mas o Senhor, naquela manhã, na primeira manhã da mentoria, Ele me levou nas minhas raízes. Me levou a entender e a identificar coisas que eu estava replicando na minha família, que eu precisava reconhecer, que eu precisava mudar e que eu precisava transformar. E a partir desse tempo de mudança, eu comecei a colocar as coisas no lugar. E eu comecei a tirar os pesos que estavam dentro de mim. Mas quando nós falamos sobre rejeição, irmãos, é algo que nós precisamos, de fato, trazer o Senhor para esse lugar. É algo que nós precisamos colocar Deus na frente disso. E eu não posso ficar cultivando mais essa dor. Eu preciso perdoar. Eu preciso olhar para esse lugar, ou eu preciso olhar para essa pessoa e eu preciso perdoar. Quando nós perdoamos, nós trazemos liberdade, nós nos livramos, não somente a nossa vida, mas a vida da outra pessoa também. Então nós precisamos perdoar. Perdoar para que o Senhor possa entrar. Perdoar para que o Senhor possa direcionar. Perdoar para que a gente possa ser, deixado de lado, para que a gente possa tirar isso do nosso caminho. Mefibosete, ele estava nesse tempo de rejeição. Ele estava olhando para ele mesmo. Ele estava rejeitando a si próprio. E o Senhor, Ele te fez. E Ele não errou. Quando o Senhor criou a minha vida e quando o Senhor criou a sua vida, Ele não errou. O Senhor, Ele tinha pensamentos sobre mim, sobre você. O Senhor, Ele tinha planos para mim, para você. E o Senhor nos aceita. O Senhor nos traz. O Senhor nos abraça. O Senhor é aquele que esmaga as nossas dores. Porque o verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor, Ele lança fora todas as dores. O verdadeiro amor lança fora as marcas. O verdadeiro amor lança fora aquilo que tentaram colocar sobre mim. O verdadeiro amor, Ele esmaga. O verdadeiro amor constrange. O verdadeiro amor liberta. E o Senhor está aqui para trazer esse verdadeiro amor sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje, amém? Dê um glória a Deus. Bebeu uma água. E olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: pare de ser escravo. O Senhor nessa manhã quer te tirar. A gente precisa alinhar um pouquinho. É só até aqui, amém? O Senhor nessa manhã, Ele quer nos tirar desse lugar. Porque para Deus mudar a nossa situação, irmãos, pode ser em qualquer momento. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a um ano. Pode ser em qualquer momento. Mas eu e você precisamos estar preparados para essa mudança. Eu e você precisamos estar em um lugar
para essa mudança. Eu e você precisamos estar alinhados com Deus para essa mudança. Eu e você precisamos estar todos os dias alinhando, restaurando o nosso relacionamento com o Pai, com aqueles que estão à nossa volta também, para quando essa mudança chegar. Tem que estar posicionado, irmãos. Tem que ter fé. Tem que ser violento no espírito, assim como nós temos visto a cada terça-feira no círculo de oração. Nessa terça-feira eu fui pega de jeito por um testemunho. E eu sei que quem estava lá, quantos estavam lá no círculo de oração na terça-feira, vai saber do que eu estou falando. Eu vi uma mulher, uma crente extravagante. Uma mulher que me tirou do eixo quando ela começou a contar o testemunho dela. Que é a irmã Carla. E ela está ali. Eu e o Caleb, nós estávamos ouvindo aquilo. E aquilo começou a entrar no meu coração de um jeito. Porque em meio à dificuldade dela, em meio às dores dela, ela não deixou de servir a mim e a você. E muito mais do que isso, ela não deixou de servir o nosso Deus. Porque muitas vezes nós somos parados pelas circunstâncias. Nós somos parados pelas questões que estão acontecendo comigo. Porque eu não posso ir agora. Porque eu estou com um problema. Eu não posso servir a Deus por conta disso. Eu não posso servir meu irmão porque eu estou com uma dor maior do que o meu irmão. Eu não posso fazer nada pelo outro porque eu estou sofrendo algo. E naquela terça, aquela mulher trouxe para nós uma extravagância no Senhor, afirmando que quando nós sabemos quem é o nosso Deus, não tem problema nenhum que vai fazer eu ficar em casa, não tem problema nenhum que vai fazer com que eu fique estagnado, não tem problema nenhum que vai fazer com que eu não adore meu Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, em todo o tempo, independente do que eu estou passando, independente do que está acontecendo, independente se está tudo bem, irmão, independente se você tem comida, independente se você pagou a sua conta, independente se está tudo bem com seu filho, independente disso, o Senhor é Deus sobre mim, sobre você. E se meu relacionamento com Ele estiver firme, se eu souber quem Ele é na minha vida, pode ter certeza que as circunstâncias não vão nos parar, porque o Senhor vai prover, porque o Senhor vai trazer pessoas, porque o Senhor vai tirar recurso da onde não tem e vai trazer na minha mão e na sua mão. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e porque Ele cumpre a palavra dEle sobre mim e sobre você, amém? Então, irmãos, nós não podemos ficar nesse lugar. Nenhuma dessas situações é capaz de mudar aquilo que eu falei para vocês, o sangue real que corre em nossas veias, o fato de sermos filhos de Deus. Essas situações não mudam. E nós podemos ver na Bíblia exatamente 2 homens que viveram como protagonistas da sua história. Nós podemos ver 2 homens que foram enganados, machucados, colocados como escravo. Mas a postura de cada um deles mudou o destino que Satanás tentou fazer com que eles acreditassem que era real. A postura desses homens, a aliança que eles tinham com Deus, o relacionamento que eles tinham com Deus, fez com que aquilo que estava tentando sentenciar a vida deles fosse mudado. Por conta da postura, por conta de um crente extravagante, por conta de um crente que não para devido às circunstâncias. Porque viver, isso também foi uma frase que eu vi em um livro e pegou muito para mim, que diz assim: porque viver em um tempo de escravidão não nos obriga a ter postura de escravo. Fala para o irmão que está do seu lado, exatamente assim: viver em um tempo de escravidão não nos obriga a ter postura de escravo. Vamos ver juntos esses 2 homens que mesmo nas situações adversas, eles
prosperaram e eles mudaram o seu destino. O primeiro deles é José. E quando a Gabi abriu o culto aqui falando sobre ele, eu me emocionei e falei, é isso, Senhor, que o Senhor tem para a sua igreja, é isso que o Senhor quer falar. O Senhor quer falar sobre os processos, o Senhor quer falar sobre alguém que não desistiu. E José, ele foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi prisioneiro, invejado, machucado. Anos ele passou esperando. Mas ele estava posicionado, sem murmurar, servindo com excelência, como nós falamos aqui, o exemplo da nossa irmã Carla, servindo com excelência, esperando, posicionado em movimento espiritual, a virada da sua vida. José, ele não ficava parado, José, ele não ficava estagnado, José, ele não ficava reclamando do que estava acontecendo, mesmo quando ele foi esquecido. Ele continuava firme no Senhor, porque ele acreditava nesse Deus. Mesmo quando ele foi deixado de lado, antes dele ser reconhecido, antes dele se tornar rei, ele continuava posicionado no Senhor, ele continuava orando, ele continuava buscando, ele continuava se relacionando, ele continuava ali inconstante, ele não parava, mesmo que as situações fossem difíceis, dolorosas, porque muitas vezes eu e você vamos ser acometidos por essas situações, muitas vezes eu e você vamos ser acometidos por situações que nós não estamos esperando, muitas vezes eu e você vamos ser traídos por alguém, muitas vezes eu e você vamos perder nosso emprego inesperadamente, muitas vezes a gente vai estar colocando algumas seguranças em algo e isso vai embora, porque nós temos que estar seguros em Deus, porque nós temos que estar com Deus em todo tempo, porque a nossa postura não pode mudar. Se eu estou vendo, se eu estou enxergando alguma coisa acontecendo, eu me posiciono em oração, eu começo a guerrear, eu começo a perguntar a Deus, eu começo a perguntar ao Senhor. Irmãos, em oração é totalmente diferente de questionar e de murmurar. Nós não temos que questionar ao Senhor, Ele quem sabe tudo que tem para nós. Nós temos que parar com essa mania de entrar na presença de Deus e questionar Ele. Por que Deus? Como se Deus tivesse a obrigação de falar pra gente os acontecimentos. Ele não é obrigado a nada. Nós precisamos nos submeter ao que Ele está falando, e nós precisamos entender o que Ele quer pra mim e pra você, e que se o que eu estou fazendo está dando errado, eu preciso fazer o que Ele está mandando. Então José, ele foi esse homem, ele só chegou nesse lugar porque ele manteve a postura dele. Ele só chegou nesse lugar porque ele manteve o relacionamento dele com o Senhor. Ele chegou nesse lugar porque a cada vez que ele era cometido por uma situação, ele se prostrava diante dos Deus dele, e ele continuava acreditando que Deus era o único que podia mudar todas aquelas coisas. Ele não colocava as expectativas em homens, e eu e você temos que aprender a não colocar as nossas expectativas em homens. Nós temos que colocar as nossas expectativas em Deus. Quando a nossa expectativa em Deus, Ele não nos frustra, Ele não traz para nós decepções, Ele não traz para nós vergonha. Pelo contrário, meus irmãos, o Senhor nos tira desse lugar. E quando eu estava vendo sobre isso, eu comecei sobre José, e eu quero falar isso porque é um ponto muito importante. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, e eu vou falar exatamente sobre trabalho. Muitas vezes nós pedimos um trabalho ao Senhor. Muitas vezes nós pedimos para que o Senhor possa nos tirar de uma situação. E quando esse trabalho chega, nós desvalorizamos. Quando esse trabalho chega, nós não conseguimos nos submeter à nossa liderança. Quando esse trabalho chega, nós não conseguimos cumprir a nossa escala de trabalho. Quando esse trabalho chega, nós não conseguimos cumprir aquilo que está sendo imposto para eu fazer como função. Mas nós estávamos orando, nós estávamos pedindo, porque a nossa necessidade naquele momento era só o dinheiro, porque eu precisava dar um jeito, porque eu precisava pagar minhas contas. Mas quando Deus entrega um trabalho para você, é além de você receber um salário. Quando Deus entrega um trabalho para mim, para você, e lá tem pessoas ímpias, significa que eu preciso fazer a diferença, porque mais do que o meu salário, uma alma para Deus vale muito, muito mais. Então a minha postura vai converter também aquelas pessoas que estão ali. O que eu vou falar, o que eu vou fazer. Mas se eu for um crente que só murmura, se eu for um crente que só reclama, se eu for um crente que chega atrasado, que vive faltando, como que eu vou prosperar num trabalho como esse? E muitas vezes nós questionamos a Deus e a gente fala: nossa, mas por que eu não consegui algo? Porque você não perseverou.
Porque você achou que alguém falar alguma coisa para você era demais, que você não podia suportar. Irmãos, o processo é difícil. Quando o Senhor tem algo para nos entregar, Ele vai avaliar o nosso caráter, vai avaliar o nosso coração. Como é que está? Está em mim? Está no dinheiro? Está na posição? Está na postura? Ou está no que eu estou falando? Será que quando eu entregar vai mudar? Ou vai continuar sendo a mesma pessoa? E eu estou falando isso porque eu quero compartilhar algo com os irmãos. E enquanto eu via sobre esse texto, o Senhor falava isso comigo. Quando eu cheguei no Black Sushi, eu entrei como estagiária. E foi na pandemia. Uma amiga minha da faculdade, ela postou uma vaga. E eu, como freelance, para fazer alguns trabalhos na parte de finanças, eu falei, eu vou. Mas era pandemia, eu não queria deixar a minha filha Alice, né, sozinha, porque eu não morava próximo da minha mãe, eu morava ali com a minha tia, mas minha tia tinha os compromissos dela, me ajudava muito, mas não era algo que ela ficava fixo ali com a Alice. Então, na pandemia, a Alice não ia para a escola, a tia às vezes tinha alguns compromissos, e eu ficava pensando, eu não quero um trabalho que eu vá, né, sair daqui, além de tudo que está acontecendo, e eu vou deixar minha filha sozinha. E o Caleb continuou trabalhando, continuou ali suprindo as nossas necessidades. E eu fui para o Black, fiz esse trabalho. E foram 5 dias. Esses 5 dias eu entrava muda e saía calada. Eu ia lá, fazia meu trabalho, via tudo que era para fazer e ia embora. No outro dia eu chegava, ia lá, fazia meu trabalho, via tudo que tinha para fazer e ia embora. Quando finalizou, eles fizeram um pagamento. E aí a gestora... bem à noite, e meu coração falava, nossa, quando eu entrei lá, eu falei, meu Deus, se eu trabalhasse por aqui, se eu trabalhasse nesse lugar, eu acho que ia ser bom, eu vejo algumas oportunidades aqui, assim que eu pisei meu pé lá, eu falei, eu vejo algumas oportunidades aqui, ia ser bom, mas seja feita a vontade de Deus. E aí acabou o trabalho, ninguém falou nada pra mim. Quando foi à noite, a gestora me ligou e falou assim, eu gostei muito da sua postura, gostei muito, né, do seu jeito, você chegou, fez seu trabalho, bem concentrado. Eu tenho uma vaga de estágio, eu queria ver se você queria. Qual é o horário? Eu só posso se for desse horário até esse horário. Que era um horário que eu sabia que eu ia conseguir ter ajuda com a Alice. Pode ser esse horário. Amém, eu fui. Qual que é o salário? Bem menor do que do meu antigo trabalho. Eu tinha saído de um trabalho, né? E aí essa proposta era muito menor do que eu havia recebido. E eu fui, eu cheguei, eu comecei a fazer os trabalhos. E aí essa minha amiga falava assim, nossa, aqui é um lugar que não sei se a gente vai conseguir prosperar, ou se a gente vai conseguir ganhar alguma coisa. Eu falava, eu vou. Eu tenho um objetivo aqui. Eu vou. Eu tenho um objetivo aqui. O Senhor me colocou aqui, não foi em vão. O Senhor me colocou aqui e eu sei o que o Senhor vai fazer aqui. E aí foi passando, irmãos, 1 ano, 2 anos. No 2º ano, eu tive a minha primeira promoção. 2 anos. Com o mesmo salário, sem evolução, muito trabalho. Porque num restaurante tem muito trabalho para fazer. E eu ali. E aí entrava gente, saía gente, porque não dá, e eu ali. Senhor, eu creio no que o Senhor tem para mim nesse lugar. Senhor, eu creio no que o Senhor tem para mim nesse lugar. Dias difíceis, dias dolorosos, dias sem reconhecimento. Senhor, eu sei o que o Senhor tem para mim nesse lugar. E aí, com 2 anos, eu tive a minha primeira promoção para coordenação de delivery. E aí, aumentou o nível, aumentou as dificuldades. E aí eu fui passando, tive a Pietra e um trabalho, e aí muita dificuldade, e muita gente se levantando, e muitas coisas acontecendo, os pastores sempre me acompanhando, orando pela minha vida, me incentivando, e o pastor sempre falava que Deus me colocou lá e quando Deus quisesse eu saía. Mas chegou um tempo, irmãos, que eu achava que esse trabalho era a solução da minha vida. Porque no meio do caminho, se a gente não se cuidar, se eu e você não se cuida no meio do caminho, a gente se perde. E se a gente se perder no meio do caminho, o que era uma bênção pode se tornar uma maldição para mim e para você.
Então no meio do caminho eu me perdi, mas glória a Deus que eu tenho uma igreja séria. Glória a Deus que eu tenho um marido que é o sacerdote da minha casa. Glória a Deus que eu tenho pastores que vão me instruir. Glória a Deus que eu tenho uma família, uma base. Glória a Deus que eu tenho amigos aqui que vão sempre me trazer para a realidade, que vão sempre falar o que Deus tem para minha vida. E recentemente houve uma fusão no Black Sushi, onde de um restaurante eles se tornaram 5 restaurantes. E eu fui chamada numa sala e eu não sabia de nada. E antes de chegar nesse processo, então eu havia me perdido durante isso, achando que esse trabalho era a solução da minha vida, e não era. E o Senhor começou a mostrar para mim que não era, que eu era dependente dEle. E eu tinha que servir a Ele, e eu tinha que continuar priorizando as coisas dEle, que o mais Ele faria. E recentemente, então há 2 semanas atrás, eu fui chamada numa sala. E aí eu fui comunicada sobre a fusão do Black Sushi. E atualmente eu fazia gestão de suprimentos, né, que é a parte de compras e parte de estoque. E aí eu fui chamada nessa sala e a pessoa falou para mim assim: olha, o Black Sushi tá fazendo uma fusão, vai ter muitas mudanças, vamos trazer mais 4 restaurantes, e tem gente já que já trabalha lá, mas eu não vejo outra pessoa que não seja você para ocupar o cargo de gestão. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu não vejo outra pessoa que não seja você para ocupar esse cargo. Mas, irmãos, isso não trouxe para mim nenhum tipo de ego. Porque eu lembrei, lá em 2020, quando eu entrei lá, como estagiária, acreditando na promessa que Deus tinha para mim, acreditando na promessa que Deus trouxe para minha vida, os dias difíceis, os dias doloridos, os dias que eu não queria levantar da minha cama para ir. E isso, quando chegou até mim, eu olhei e falei, o meu Deus é capaz de fazer alguém que nem faculdade tinha, que não estava formada, que estava totalmente desenganada sobre a sua vida profissional, ser a gestora de um lugar aonde outras pessoas vão ter mais visibilidade. E, irmãos, o que eu estou falando isso para vocês persevera, acredita, mas mantém o caminho, não perde o foco, continua acreditando no que o Senhor tem para você, porque se o Senhor me deu essa posição hoje, eu vou continuar seguindo aquilo que Ele quer, e o dia que Ele falar para eu sair, eu também vou sair, mas para esse tempo, que o Senhor possa trazer sobre você, a palavra dEle, Ele cumpre, porém tem situações, porém tem adversidade, porém tem muitos levantes, porém tem muitas coisas que vão acontecer no caminho, e a sua postura vai determinar onde você vai chegar. O que Deus tem para falar para você hoje é que Ele tem uma palavra sim liberada para mim e para você, mas a minha postura e a sua postura, o meu coração e o seu coração precisa estar ligado com o coração dele, o meu coração e o seu coração precisa estar baseado naquilo que Ele tem para mim e para você, na palavra que Ele der, no que Ele te mandar fazer, na gratidão, na submissão, entendendo e enxergando que tudo que o Senhor coloca na nossa vida, tudo que Ele põe no nosso meio são oportunidades. E eu já estou chegando no final. O segundo homem que Deus fala sobre ter tido um resultado relevante é Daniel. Levado como escravo na juventude, tentado a uma identidade que não pertencia, estava exilado, foi obrigado a conviver com crenças que não era dele. Entendia que era filho de um Deus que não mente, que muda sentenças, que é socorro presente na hora da angústia e que responde àqueles que nele esperam. Essa era a postura de Daniel. Esse era Daniel no meio dessas adversidades, no meio dessa escravidão. Então, no meio do que você tem vivido, no meio do que tem acontecido, no meio do que tem tentado, situações têm tentado aprisionar a sua vida, a sua postura determina. Ora,
jejua, chama a presença de Deus para esse problema, chama a presença de Deus para esse lugar, se enche dele, não escuta as vozes malignas, não entenda, não pense que a sua sentença hoje é o que Deus tem para você amanhã, porque Ele pode mudar tudo. O que você está vivendo hoje é somente aquilo, uma preparação para que o que Deus vai levar você a viver. O que você está passando hoje é somente aquilo que o Senhor está preparando você, está alinhando você, está alinhando suas expectativas, está alinhando seu coração, está alinhando aquilo que é preciso ser mudado, para que você possa, quando chegar no objetivo, estar junto com Ele. Mas você precisa ser perseverante, você precisa mudar sua postura. Se você não ora, começa a orar. Se você não jejua, começa a jejuar. Se você não tem uma vida com Deus, começa a ter um relacionamento com o Senhor, porque ficar no mesmo lugar não dá mais, irmãos. O Senhor não nos quer no mesmo lugar. O Senhor nos chamou nessa manhã aqui para falar para mim e para você que nós não somos escravos, que nós não devemos nos comportar como escravo, que a atitude que está acontecendo, a adversidade, a situação que está sobre mim, sobre você, não pode definir você, não pode definir quem você é, não pode definir aonde você vai chegar. O Senhor tem mais para nós, irmãos. O Senhor quer nos tirar desse lugar, o Senhor quer curar a nossa vida, o Senhor quer curar nossas feridas, o Senhor quer olhar para mim, para você, e Ele quer mostrar além do que nós estamos enxergando. Mas nós precisamos ser espirituais para entender o que o Senhor tem para mim, para você. É sendo espiritual, é estando debaixo das asas dele, é estando debaixo da oração, é estando debaixo do relacionamento, é sendo submisso, é entendendo o que Ele tem para mim, para você. Está muito além do que nós estamos vivendo. E desse jeito, a Bíblia fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e através deste discernimento nós somos levados a viver um relacionamento com o Senhor. Nós somos levados a sair do lugar que nós estamos. Neste lugar é uma manhã onde nós precisamos entender essa mensagem que o Senhor tem para mim e para você. E muitas vezes, eu e você, ou você chegou aqui nessa manhã como Mefibosete, achando que está esquecido, escravo das mentiras que Satanás levou você a acreditar que era real. Quantas vezes você olha para você e você se vê como alguém indigno, que não merece esse amor, o amor que o Senhor tem para derramar para mim e para você. Quantas vezes o medo tomou conta de você e te impediu de receber mais de Deus, te tirando do lugar de conforto, te levando para a vontade dEle. Quantas vezes você foi consumido pelas emoções, tomando suas próprias atitudes baseado nelas. Mas eu queria mostrar algo para vocês. Eu queria uma ajudinha do Ezequiel, do pastor, e do Tiago, por favor. Amém. Nós lemos no texto que Davi, ele fez uma aliança com Jonatas, e por conta dessa aliança que eles fizeram, Mefibosete, ele foi alcançado. Anos depois, Mefibosete, ele foi abençoado. Ele foi tirado do lugar de dor. Ele foi tirado do lugar de temor. Ele foi tirado do lugar de escassez. E ele foi ali restituído por Davi, que tinha uma aliança com Jonatas. Sabe o que Deus nos trouxe aqui hoje para falar para mim e para você? Que Deus, através de Jesus, Ele restituiu a aliança com o homem.
E através da restituição dessa aliança de Deus, através de Jesus com os homens, Ele trouxe para mim e para você o direito de ser filho. Porque Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então é isso que aconteceu comigo e com você. A aliança que Deus fez através de Jesus com os homens restaurou o nosso relacionamento, restaurou aquilo que estava perdido, tirou eu e você de uma posição de escravidão e me colocou, te colocou como herdeiro do Senhor, te colocou como herdeiro daquilo que o Senhor tem para nós, te colocou como filho e te tirou do lugar de escravo. Você não é escravo, você é filho de Deus. E quem é filho senta na mesa e come do banquete que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida, amém?